Como é verdadeiro hoje, ainda mais do que nunca, as palavras de Marco Aurélio, no seu Meditações de Marco Aurélio, porque ali ele falava de como ele era atacado, ofendido e da importância de não se afetar com esses ataques. E ele dizia, por exemplo, que quando alguém ofende a outro, essa ofensa tem muito mais a ver com a pessoa que fez a ofensa do que aquele que recebeu a ofensa. Isso é uma grande verdade, porque quem se alterou, quem deixou com que partes obscuras que julgam os outros, que vê o pior nos outros, se manifestassem, foi a pessoa que fez o ataque, né? Que fez a ofensa. Na verdade, aquele que recebeu, se ele conseguiu não gerar uma reação proporcional de violência, né? Violência no sentido não físico, mas de reação mesmo, verbal ou até de sentimentos, né? De gerar emoções nele, que para rebater isso, ele se manteve impassível, aquilo não afetou ele de forma alguma, né? Afetou somente aquele que dirigiu a ofensa. E não é só Marco Aurélio que falava sobre isso. Por exemplo, se você pegar Carlos Castanheda e o seu mestre, Dom Juan de Matos, ele dizia que o caminho do guerreiro o guerreiro tem uma conduta. E aí ele tinha várias diretrizes da conduta do guerreiro. E nesse caminho do guerreiro, uma das coisas que ele ensinava é que o guerreiro não pode deixar com que coisas externas afetem ele. Ele tem que se manter impecável, impassível e não pode ser afetado pelo que as coisas externas possam tentar tirar ele do centro, né? Tirar ele daquela conduta do guerreiro. E nós poderíamos ir passando por diversos sábios da humanidade que falaram sobre isso. Buda cansou de falar isso. Buda falava que tem até um que eu sempre lembro que ele fala assim: ele me ofendeu, ele me vilipendiou, ele me insultou. Quem abriga tais sentimentos, o cachorro aqui está tentando atrapalhar. Dá licença, Seth, por favor. Quem abriga tais sentimentos é como se vivesse no inferno. E aquele que não abriga sentimentos como esse é como se vivesse no céu. Tem por exemplo, uma história zen que conta também sobre isso, né? Que um guerreiro chega com a espada e pergunta para o mestre zen sobre o ensinamento, queria aprender sobre o zen. E aí o mestre fala para ele: você, todo desajeitado desse jeito, com essa espada cega e sujo, não, você não é digno de receber o ensinamento zen. E aí ele tira a espada da bainha para atacar o mestre zen. E o mestre fala: abriram-se as portas do inferno. Aí ele, na hora, entende e guarda a espada, se acalma, volta ao centro e o mestre fala: abriram-se as portas do paraíso. E assim ele se ilumina com esse ensinamento desse mestre zen. Então, a gente pode continuar pegando diversos exemplos que falam sobre isso. E tem uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, Saulo Caldeirão. Ele está nesse caminho de busca da filosofia e espiritualidade já há muitos anos, tá? Há uns 40 anos, mais ou menos. Não, menos, uns 30 anos. Já desde o início da internet, ele fazia uns vídeos, mandava por e-mail. E ele fala também sobre essa questão de não deixar se afetar. Tem muito mais a ver com a pessoa que está atacando do que quem está recebendo a ofensa. Me desconcentrou. Então, eu poderia continuar falando vários exemplos sobre grandes sábios, personalidades que, depois de muito tempo buscando autoconhecimento, esclarecendo, através da filosofia, através da reflexão, chegaram a essa conclusão de que somente você mesmo pode fazer com que você se
se sinta mal, saia do centro, perca a sua tranquilidade. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque aconteceu recentemente, estar conversando com uma pessoa, né, um grupo, e aí uma pessoa falou que os egípcios tinham, por exemplo, o faraó casava com irmã, com filha, e eu comentei, não, eu nunca vi isso. Eu gosto bastante de estudar os egípcios e eu nunca vi nenhuma alegação dessas, né? Salvo talvez nos últimos tempos aí, mas aí já não é o Egito, né? Já tinha degenerado para qualquer outra coisa, mas se falando do Egito, na época dos grandes imperadores, de Ramsés para trás, uh, eu nunca ouvi falar disso. Né? É que eu tive que tirar o cachorro que estava batendo na mesa. Então a pessoa ela se alterou, porque eu não sei direito porquê, enfim, gerou alguma coisa dentro dela ali, e ela se alterou e disse que eu estava desafiando o que ela havia falado. E aí, inclusive, na hora, a pessoa buscou um artigo numa revista qualquer na internet, onde dizia que Faraó Tutankhamon teria tido relações com irmã ou filha, não lembro. E aí eu falei, o problema é esse teria, né? Porque a gente sabe o que o teria significa nessas matérias, né? É quando não tem certeza e quer criar algum burburinho. E aí, nossa, aí piorou o caso, né? Eu disse, mas você quer achar uma pulga para dizer invalidar todo o argumento? Eu disse, não, eu não estou invalidando o argumento, eu apenas falei que eu nunca tinha ouvido e até ficaria satisfeito em ter fatos em relação a isso que comprovasse ou que não comprovasse, enfim, né? Mas uma matéria da internet não quer dizer muita coisa ainda assim. E aí a pessoa se alterou mais ainda, quase que me convidou a se retirar. Eu mantive calmo, né? Apesar de que não vou mentir, isso, claro que fere os bris, né? Ainda mais porque nós estamos num espírito aberto, né? De diálogo. Mas enfim, passou e depois refleti bastante por uns 2 dias sobre o que aconteceu. E realmente eu não tive intenção nenhuma de desafiar, nem de desdizer nada. Na verdade, a minha intenção era genuína para saber se alguém tinha uma informação sobre isso. A alteração veio toda da outra pessoa, né? Então, nesse sentido, eu pude me tranquilizar, já que eu vi que eu não tinha me alterado, né? Só que eu vi o quanto é difícil essas coisas que parecem simples quando a gente lê nos livros, né? Por exemplo, Meditações de Marco Aurélio, Dhammapada, né? Que fala desses dizeres de Buda, né? E outros. Parece simples, a gente lê e diz, não, mas isso é fácil, né? Quando alguém me ofender, eu simplesmente, como dizia Jesus, né? Vou dar a outra face. Só que não é tão fácil, não. A hora que fere depende de quão apegado você está com a sua autoimagem, né? Com a sua personalidade. Porque na hora que você é ofendido, a sua personalidade, aquele seu pequeno eu, ele na hora ele automaticamente e de forma condicionada ele quer se defender. E a questão não é de se defender ou não. Você pode até se defender caso seja necessário expor um ponto de vista real sobre o assunto. Agora, se defender apenas por se sentir ofendido, isso na verdade é uma reação condicionada da personalidade, não é uma ação no sentido de esclarecer o assunto que vem internamente, né, de si mesmo. E não é tão fácil não, porque é uma dor que pega assim, a gente está acostumado a se defender, né? Quando alguém nos ataca. A gente aprende quando criança, está no DNA fazer isso. E se descondicionar em relação a essa reação, né? Não é uma ação inteligente, é uma reação instintiva de defender-se, quando alguém nos ofende. E nesse defender-se a gente perde o nosso centro. A gente perde o centro e aí perde a tranquilidade, perde nossa razão. E é por isso que acaba muitas vezes as pessoas acabam brigando, né? Porque os dois perdem a razão e acabam indo muitas vezes até para as vias de fato, né?
que é aquele ditado que diz, quando você eleva a sua voz, você perde a razão, né? Porque significa que você já não tem mais argumentos. E por que não tem argumento? Porque perdeu a conexão com a sua parte inteligente, com a sua parte interna, né? Com o seu espírito que discerne, né, as coisas. E se identificou com emoções condicionadas, ou com pensamento gatilhos automáticos. Então, isso é uma arte, tá? E a convivência, tem uma pessoa, o fundador da Nova Acrópole, o Jorge Libraga, ele diz que a convivência é uma prova de cunho iniciático, porque realmente é um artesanato, é algo que mexe nas partes mais profundas do ser humano, é um quebra-cabeça ali, sempre em cima do fio da navalha. Você, para agir de acordo dentro de um ambiente de convivência, você precisa estar sempre muito atento como você está por dentro, como você está agindo, se você está reagindo, como você está se sentindo, se você está conseguindo deixar fluir, ou se você está bloqueando, se protegendo, escondendo alguma coisa. É uma guerra interior, é um constante observar a si mesmo e observar também aos demais, e toda essa energia que acaba circulando entre vários integrantes dentro de um ambiente de convivência. Então é algo muito complexo realmente, e o pessoal está começando a pegar em mim aqui, mas eu queria deixar apenas essa reflexão de darmos a atenção devida à convivência e à forma como nós reagimos aos, não só às ofensas, mas qualquer tipo de interação com outras pessoas, se a gente está agindo de forma automática e condicionada, ou se nós estamos agindo de acordo com a nossa consciência, para chegar a um entendimento comum entre todos, chegar a todos alcançarem uma clareza de espírito, ou se a gente apenas quer mostrar que sabe mais, que eu estudei muito, eu sei bastante, olha como eu sei. Tem até na Voz do Silêncio uma parte que diz, enquanto a doutrina do olho diz, veja, eu sei, e a doutrina do coração sussurra, assim ouvi. Então são duas diferentes posições, né? E a gente pode também pegar como exemplo aí Sócrates, sempre Sócrates, né? Porque ele dizia, eu só sei que nada sei, como posso ser o mais sábio da Grécia? É exatamente por isso. Porque quando você percebe que aquilo que você sabe como um ser humano é apenas o verniz de todo o mistério que existe no universo, você fica humilde. Você percebe que você